pela manhã, Palone e Marcelo vão celebrar o casamento deles. Estenda suas mãos. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida da Andresa. Eu creio que nessa noite ela será usada poderosamente para o louvor do teu santo nome. A tua igreja será equipada nessa noite. A tua igreja será despertada. A tua igreja receberá uma porção que vem dos céus. Assim como igreja nós oramos e abençoamos em nome de Cristo Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, vai-se embora. Ei, meu povo, eu cantei a canção do louvor, do dízimo, bem rápido, porque já era 8h20, eu me desespero, eu vou dar uma resumida, porque senão não dá tempo de dar a palavra, né? E sempre é um prazer estar aqui, confesso que dessa vez eu fiquei preocupada, das outras vezes também, mas dessa vez mais, porque foi nos últimos segundos mesmo. Mas eu creio que o Senhor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida do seu povo. Eu disse para Ele, o Senhor é o teu povo, o Senhor manda a palavra, o Senhor se responsabiliza, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor, né, para nos direcionar. E hoje nós vamos falar sobre algumas histórias. E o Senhor vai falar aos nossos corações para nos dar a direção. E no momento que o pastor estava falando, também no momento do louvor, eu pude encontrar muitas confirmações sobre o que o Senhor realmente queria falar. E glória a Deus. Amém? E nós vamos iniciar contando a história primeiro de Jonas. Quem aqui já ouviu falar sobre Jonas? Levante as mãos. Glória a Deus. Parece que esse povo era o povo da escolinha dominical, né? Que está aqui. Porque para ouvir falar sobre Jonas, ou você já foi de alguma outra igreja, ou você era de alguma escolinha dominical. Gente, essa história de Jonas, ela é muito conhecida. E a primeira coisa que nós ouvimos falar é que Jonas, ele recebeu uma direção de Deus, um comando de Deus. Deus falou para ele assim, Jonas, você precisa ir a Nínive, que é uma cidade, e você precisa ir para lá para passar um recado para aquele povo. Que se eles não se consertarem, infelizmente, não vai ter mais solução para a vida deles. E Jonas ouviu aquilo. Só que o que aconteceu com Jonas? Jonas não quis ir para Nínive. Jonas comprou uma passagem de barco. Imagina aí como ele foi, né? Totalmente, né? Meu Deus. Ele foi descarado. Ele comprou uma passagem, disse, eu vou é passear de barco e vou é para Tarsis. E aí, Jonas assim fez. Comprou a passagem, entrou no barco. Ele não conhecia aquele povo, né? Mas, mesmo assim, ele foi. E diante dessa viagem, Deus fez algo com Jonas. Deus quis mexer com as estruturas de Jonas, né? E Deus trouxe um forte vento. Um vento tão impetuoso. Um vento tão forte. E Deus trouxe com esse vento uma tempestade. E nesse momento dessa tempestade, Jonas estava lá embaixo dormindo. E Jonas estava dormindo diferente de Jesus, né? Naquela outra história, quando Jesus estava dormindo no barco. Jonas estava dormindo no barco em desobediência. Jesus, quando conta aquela outra história, ele estava dormindo no barco, mas ele estava em obediência ao Pai. E o capitão do barco chegou e tentou acordar Jonas, né, para que ele pudesse levantar e ele clamar ao Deus dele, porque estavam todas as pessoas do barco estavam clamando aos seus próprios deuses para que aquela tempestade passasse. E ele foi lá e acordou e disse, clame ao seu Deus.
Acorde, clame ao seu Deus, para que essa tempestade tenha um fim. E aí, os outros tripulantes começaram a jogar nas sortes, para saber quem era o culpado. O porquê que estava acontecendo aquilo. Havia um culpado. E quando eles lançaram as sortes, caiu no nome de Jonas. E eles foram indagar Jonas e eles perguntaram: quem é o responsável por essa calamidade que está acontecendo? Qual é a sua profissão? De onde você vem? A que povo você pertence? E Jonas, ele respondeu: eu sou hebreu. E ele disse que, quando foi falar sobre a profissão dele, ele disse: eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. E ele se identificou e ele foi claro. Ele disse que o Deus dele fez o mar. Jonas, ele já estava se escondendo. De várias formas ele se escondeu naquele barco. Ele queria fugir do Senhor, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, e Deus estava vendo Jonas. E isso não podia passar desapercebido, porque Deus tinha algo para aquele povo. Se Deus quisesse que aquele povo morresse de vez, ele tinha matado a todos. Mas não, ele mandou que Jonas se levantasse e fosse lá avisar o povo que eles iam ter uma chance. Deus também amava aquele povo. Só que aí Jonas não se importou com o povo. Jonas demonstrou uma total, como é que eu posso falar? Ele não se importou mesmo. Então, para ele, tanto faz aquele povo morrer ou não. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós deixamos o nosso chamado de lado. Nós deixamos o que Deus mandou a gente fazer de lado, porque a gente não está mais se importando com o povo. Tanto faz se eles morrerem ou não. E naquele momento, quando perguntaram quem era o Deus de Jonas, qual era a profissão de Jonas, Jonas começou a lembrar quem ele realmente era. E ele começou a fazer diferente. O homem que não se importava com pessoas que iriam morrer, começou a se importar com as pessoas que estavam no barco. Porque aquele barco iria afundar. Todos iam morrer. Mas ele começou a se importar com aquelas pessoas. E eles olharam para ele e disseram assim: e o que é que nós vamos fazer? Nos fale o que é que nós precisamos fazer para que tudo isso acabe. E aí ele disse: me jogue no mar. Ele começou a entender um pouco do propósito. Propósito, claro, que não era que ele morresse. Mas ele começou a assumir a responsabilidade. Porque ele não quis assumir a responsabilidade. Ele não quis assumir o ID do Senhor. Ele desistiu daquilo que o Senhor tinha para ele. E o que nós vamos aprender hoje é que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E que nós precisamos confiar nele, porque senão os anos vão passar e nós vamos perder de provar das melhores coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos viver castigados como escravos, sem que nós nem somos mais escravos do pecado. Porque aquele que tem Cristo de fato dentro de você, aquele que tem o Espírito Santo dentro de você, não é mais escravo. Então, por que nós nos submetemos a viver como escravos? Se nós éramos para viver em abundância, se era para a gente estar desfrutando de tudo que é bom nessa terra, porque é promessa para aqueles que têm Cristo Jesus, para aqueles que têm Ele como Senhor da sua vida. Porque ter o Senhor como Senhor das nossas vidas é estar debaixo do que Ele pensa.
é estar agindo debaixo com a vontade da vontade de Deus. Então muitas pessoas dizem que têm Jesus, mas elas não querem compromisso com o Senhor. Elas só querem ter Jesus, mas elas não querem Jesus como Senhor. E o tema da nossa noite é: não fuja, confie. O fim do propósito sempre é muito maior. Aleluia, glória a Deus. E eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11 ao 24. Tu coloca para mim, Carol? Eu acho que eu vou ler só por lá para ser mais rápido, né? Por causa do horário. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu essa história, mas essa história conta a história do filho pródigo. E a história se dá assim. Existia um pai e 2 filhos, um mais velho e o outro mais novo, infelizmente imaturo. E geralmente na nossa vida, a gente costuma receber a herança dos nossos pais quando os nossos pais morrem. Não é verdade? E esse filho imaturo, ele começou a requerer a herança antes do tempo. E a primeira coisa que esse filho fez foi desonrar o pai. A primeira coisa que esse filho fez foi desprezar o pai. O filho, ele não estava nem aí se o pai ia sofrer, como esse pai iria ficar na caminhada, preocupado com esse filho. O filho não estava preocupado com o pai, com os sentimentos que o pai iria sentir com a sua ausência. Mas ele desejou os tesouros dessa terra, muito mais do que a sua própria família. E na caminhada desse filho, ele arrumou as suas coisas depois de alguns dias e começou a andar e viver a liberdade que ele queria. Lógico que nós sabemos que não é liberdade. Aquele filho começou a ser escravo do pecado.
Isso é uma falsa liberdade. E o filho se envolveu, desfrutou dos prazeres da carne, fez de tudo o que ele queria fazer. Ele se envolveu em toda a carnalidade que possa existir, falando bem melhor para que você possa entender. Se prostituiu, provavelmente se embebedou, fez muitas coisas. Mas o pagamento chegou. E o pagamento não foi Deus que fez. O pagamento que ele recebeu foi o próprio diabo que deu para ele. Aquele mesmo que colocou o banquete diante dele. Deu o pagamento. E aquele filho começou a sofrer porque ele estava numa situação tão difícil. Uma situação difícil começou a assolar aquela terra inteira. E por que não? Por que ele ia ser o privilegiado de tudo isso? E ele começou a trabalhar cuidando de porcos. E a palavra do Senhor diz que ele começou a desejar a comida dos porcos. Para você ver o nível de miséria que aquele rapaz estava vivendo. E fora dos caminhos do Senhor nós vivemos muito disso. De primeiro nós dizemos as bonanças. Mas depois a gente começa a receber o pagamento do diabo. Porque o diabo sabe quando o anjo se aproxima. Ele sabe quem são as pessoas que estão ali tentando se transformar, querendo uma boa vida. Ele vê. Então ele não vai deixar barato. Ele já está condenado. Não tem mais chance para ele. Então ele vai querer destruir a minha vida e a sua. Ele vai querer nos enganar. Ele vai colocar pratos para que a gente possa comer. O tempo todo. Ele não quer ir para lá sozinho. E esse filho... Aconteceu algo diferente com esse filho. Ele se deu conta do que ele fez. E ele se humilhou. A primeira coisa que aconteceu com esse filho foi ele se humilhar. Ele se arrependeu do que ele fez. E ele disse o que? Eu vou para a casa do meu pai. Eu não preciso ser chamado de filho. É mais ou menos isso que ele disse. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu sei que os seus trabalhadores têm o que comer, comem pão. Eu não vou passar necessidades. E muitas vezes a gente fica com vergonha de entrar de novo na igreja. A gente fica com vergonha de estabelecer um relacionamento com Deus de novo. A gente fica envergonhado. O que é que as pessoas vão dizer? Vão olhar para mim. Ah, aquela que fez aquilo. Aquela que estava na igreja, depois saiu, fez isso, isso e isso. A gente fica começando a ficar envergonhado. Mas eu quero te dizer que o pai não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer. O pai não estava preocupado nem com o que o filho mais velho dele iria dizer. Porque quando o filho mais velho viu o que o pai estava fazendo para o filho mais novo, ele questionou. Veio a inveja. A gente não leu aqui, mas a continuação da história é essa. Ele não se agradou. Ele olhou para si e ele disse, ora, eu estou aqui te obedecendo. E tu faz uma festa para aquele que veio, que te abandonou e agora voltou. Aquele que a gente pensava que tinha maturidade, como eu falei do início, que era o maduro, não tinha maturidade nenhuma. E esse pai, ele representa o nosso Pai Celestial. O pai, quando viu ele de longe, ele nem tinha chegado ali na porta, mas ele viu de longe. E o pai já estava preparando uma festa de braços abertos para receber eu e você aqui. O Senhor não está preocupado com aquilo que você está fazendo. Ele quer somente que você decida hoje em se reconciliar com Ele, em criar uma nova história. Ele é um Deus que levanta pessoas do pó. Ele é um Deus que quer nos ver lá em cima. Ele é um Deus que restaura a nossa história. E é isso que o Senhor quer fazer na minha história e na sua hoje. Nós não precisamos andar com culpa, porque Ele lançou sobre si
Todos os nossos pecados foram lançados sobre os ombros dele, sobre as costas dele. A palavra do Senhor diz que não há mais uma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E porque nós ficamos com vergonha de chegar até a casa do Pai? Esta é a casa do Pai. As portas estão abertas para que todos entrem. Aqui não existe isso. Você não pode entrar, fulano não pode entrar, aquele não pode entrar. Essas portas estão abertas para que a noiva entre. Porque essa é a casa do Pai. O Pai tem muitos filhos. E os filhos se achegam à casa do Pai. Nós estamos aqui para receber os filhos. Que você se sinta bem nessa casa, porque aqui é a casa do Pai. O Pai está aqui. E o Pai sabe. Ele sabe o que fazer quando outras pessoas não querem aceitar. O que vale é a vontade do Pai. E aquela casa toda se regozijou com a presença do filho pródigo entrando. E é isso que tem que habitar dentro de mim e de você. O regozijo de saber que alguém voltou. Ou que alguém chegou pela primeira vez. O filho volta à casa do Pai. Amém? E que você possa entender que essa é a sua casa. É a minha casa. É a casa que nós vamos dia após dia nos transformar. É a casa que a gente vai cair, mas vai ter alguém que vai nos levantar. Deus não está preocupado com nossas quedas. Ele está preocupado com o nosso levantar. É isso que Ele está preocupado. Enquanto a gente está pensando em quem caiu ou onde nós caímos, Ele está preocupado em como nós vamos nos levantar. Ele está preocupado em nos reposicionar, em nos colocar de volta. É isso que o Senhor se preocupa. Ele procura corações que querem sim Ele. Ele procura corações que desejam a presença dEle. Ele procura corações que até se incomodam por não estar sentindo a presença dEle. Sabe aquela tristeza que às vezes você sente? Meu Deus, eu não estou mais sentindo o Senhor. Ele se agrada com isso. É isso. São esses corações que Ele procura. Corações que se importam e querem mudar. Querem ser transformados. Ele procura corações quebrantados. Ele virá buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós falamos adorar em espírito, nós entendemos que o ser humano, ele é feito de corpo, ele tem um corpo. Ele tem alma e ele tem espírito. Concordam comigo? Vamos aprender, se você nunca ouviu sobre isso. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Só que o que é que acontece conosco? A gente fica ouvindo muito, a gente deixa muito livre a nossa alma. Em que sentido? Como assim? Eu vou explicar melhor para vocês. A nossa alma, ela escuta a voz do diabo. Então todas as vozes, todas as coisas que a gente pensa sobre nós, sobre os outros, que não está de acordo com a vontade de Jesus, que não são as palavras que Jesus fala, tudo isso é a alma que vai ouvir. Então a gente coloca esses pensamentos na nossa mente e a gente acredita naquilo. Só que nós também temos um espírito. E o que é que o espírito, quem é que o espírito tem que ouvir? O espírito tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, você pode me perguntar, e como é que eu vou conseguir fazer que o meu espírito ouça a voz do Espírito Santo? Porque eu quero que o meu espírito, ele sempre ouva a voz do Espírito Santo. Eu não quero que a minha alma, ela esteja ali, sempre ouvindo aquilo que o diabo diz ao meu respeito, que tudo é mentira. Porque eu e você somos aquilo que Jesus disse que nós somos. Então, como nós vamos fazer isso? Lendo a palavra. Porque quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, a minha fé aumenta. Nós vimos isso na última pregação. Quando eu ouço a palavra, o ouvir, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu estou lendo,
Você pode dizer assim, mas Andresa, eu estou lendo. Mesmo assim, esses pensamentos de tristeza, esses pensamentos de desistência, esses pensamentos de matar alguém, isso pode acontecer, pode vir à tua mente ou à minha. Esses pensamentos de fazer o mal a alguém sempre vai estar vindo na minha mente. O que eu faço? Faça jejum. Porque o jejum, ele mortifica a nossa carne. E o que é que o jejum faz? Ele me ajuda. O jejum, ele faz com que o meu espírito ouça a voz do Espírito Santo. Então, se você está só lendo a palavra e você não está conseguindo fazer com que essas vozes saiam da sua mente, você está começando a desejar as coisas que não agradam a Deus. Faça isso, leia a palavra e jejue sobre isso. Se o meu erro é adultério, se o meu erro é prostituição, se o meu erro é bebedices, eu preciso colocar isso diante de Deus e orar e dizer, Senhor, esse é o meu pecado, Senhor. Eu não consigo parar com isso. Eu sempre sinto desejo de beber. Eu sempre sinto desejo de me prostituir. Eu sempre sinto desejo de me masturbar. Eu sempre sinto desejo, Senhor, de desejos homicidas dentro de mim, de pedofilia, seja o que for. Você precisa abrir sua boca e dizer isso para Deus. Senhor, eu estou fazendo esse jejum aqui porque eu quero que a minha carne ela enfraqueça. Eu quero que minha alma ela se aquiete, e você pode abrir sua boca e dar uma ordem à sua alma. Alma, se aquiete. Porque o meu espírito vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E é assim que eu e você vamos vencer. Se eu não ler a palavra, a minha fé vai ser pequena. Eu não vou ter forças para continuar. Eu preciso ler. Se eu não jejuar em relação ao meu pecado, que me assola, que me perturba, que me faz sempre desejar aquilo que não agrada o coração de Deus. Se eu não jejuar sobre isso, o meu espírito não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Todos entenderam isso? Eu repeti porque eu preciso que todos entendam isso nessa noite. Você precisa ser instruído para saber como você deve agir para você se libertar. Eu e você precisamos nos libertar todos os dias de coisinhas que vêm aos nossos ouvidos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ouvir quem? O Espírito Santo de Deus. Então, nós estávamos falando antes do filho pródigo, que ele tomou uma atitude, e foi uma atitude louvável, porque ele se humilhou, ele reconheceu, ele se arrependeu, e ele quis voltar para a casa do Pai. E você buscar ao Senhor, você orar, você jejuar, isso é uma atitude de arrependimento, isso é uma atitude de humilhação também. Você se colocar, se derramar diante da presença do Senhor, como Davi fazia. Davi, ele se jogava diante da presença do Senhor. Por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração dele não se contentava com as coisas erradas que ele fazia. Lógico que ele errava, todos nós somos pecadores, mas ele não se contentava. Ele tomava uma atitude de transformação. Ele decidia estar com o Pai. Ele queria estar com o Pai. E é isso que eu e você temos que fazer. Voltar à casa do Pai. Voltar à casa do Pai. E para você que tem Jesus, está com o Espírito Santo de Deus como selo em você. Esse é o templo. Como está teu secreto com Deus? Como está a oração que você faz na sua casa? Você está orando? Entenda comigo, aqueles que vêm, que nunca aceitaram ao Senhor Jesus, venham à casa do Pai. Mas quando você aceita ao Senhor Jesus, você é o verdadeiro templo. E você precisa ter o seu tempo com Deus em casa. Eu não estou dizendo aqui que não é para você vir para o culto, porque também o Senhor deixou isso aqui, ó. Aqui
está escrito que nós devemos estar em comunhão com os irmãos. E fala que nós temos que vir sim à casa do Senhor. Então o Senhor não nos deixou enganados. E muitas vezes a gente acha que também, não, eu só tenho meu momento aqui com Deus, eu estou bem. O Senhor nos chamou para estarmos em comunhão. Todo o povo de Israel anda em comunhão. Não existe ninguém isolado. Se você está isolado, algo de errado está acontecendo. Porque o diabo não quer que você desfrute da comunhão. Porque ele sabe que ele está presente na comunhão. Então eu e você não podemos estar isolados. Se você foi criado, entendeu? Reservado. Porque muitas vezes o seu pai não dava muita atenção, ou sua mãe. Ou você precisou morar na casa de outras pessoas e se sentir acuado, envergonhado. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que se o seu pai era assim com você, ou sua mãe era assim com você, é porque eles não receberam isso. Eles não receberam amor. Eles não receberam abraços. Eles não foram estimulados como deveriam ser. E muitas vezes a gente passa uma vida toda com mágoa do nosso pai, com mágoa da nossa mãe, porque a gente não se achou amado. Às vezes é porque aquele pai e aquela mãe nunca foi amado. Ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. E outra coisa, nós aprendemos aqui na igreja, falamos muito sobre a questão das linguagens do amor. E todo ser humano tem uma linguagem do amor. E nós precisamos descobrir isso, porque aquela pessoa que é atos de serviço, ou seja, pessoas que só se sentem amadas quando alguém faz algo por ela. Aquela pessoa, se você for uma pessoa que não é atos de serviço, e que atos de serviço está lá no 5º lugar da tua linguagem de amor, você não vai ser uma pessoa proativa que faz as coisas para as pessoas. Então, não é que aquela outra pessoa que não faz nada por você não lhe ame. É que não é a linguagem de amor dela. Você está compreendendo? E às vezes a gente tem mães que têm filhos. E aí, eu gosto mais, claro que a mãe não vai dizer, né? Mas no pensamento a mãe sabe. Eu amo mais fulano. Por que será? Será que é porque fulano não responde à tua linguagem de amor? Será que a tua linguagem de amor não é tempo de qualidade? E o filho que você tem é aquele filho que sempre está ali com você, que quer ter um momento bom com você e tal. E você acha que os outros não te amam. Não é isso. É porque talvez a linguagem de amor deles sejam diferentes. Minha linguagem de amor é presentes. Eu só sei que uma pessoa me ama se ela fizer uma surpresa para mim e me der um presente. Mas você sabe se aquela pessoa tem aquela linguagem também? Vocês estão me compreendendo? Então existem várias linguagens de amor. E a gente só vai se sentir amado quando aquela pessoa faz aquilo que é o que a gente gosta. Por isso que é importante a gente descobrir. Principalmente pais e filhos. Claro, todo mundo, né? Porque se todo mundo descobrisse isso, a gente ia entender tanto o próximo. A gente ia entender tanto os pais, os amigos, o marido, a esposa. Então o Senhor, Ele quer que nós possamos nos aprofundar em conhecimento para que nós possamos ter uma melhor convivência. E parar com esses julgamentos, que às vezes nem é aquilo que a gente pensa. Na maioria das vezes não é o que a gente pensa. Não sei se eu falei todas, mas aí deu uma mudada na palavra, mas vamos lá, voltar. Eu sei que tem linguagem de amor de atos de serviço, presentes, palavras de afirmação. Tem aquela pessoa que se não ouvir um elogio, ou se fizer uma coisa aqui, por exemplo, eu montei isso aqui, coloquei esse copo. Né? Vamos falar, por exemplo, Simone, que é diaconisa, ela montou isso aqui. Se o pastor não disser, Simone, muito obrigado, ficou ótimo, muito obrigado pela água, Simone, a pessoa já ficou chateada. Tu tá entendendo? Aí a gente, que de jeito nenhum, de nenhuma maneira,
Vamos supor que a gente não seja palavras de afirmação. Porque palavras de afirmação, é o último na minha lista. Então, se você chegar para mim, ela é linda, ela é maravilhosa, isso aí nunca vai me exaltar. Eu vou ficar feliz, lógico. Mas não vai ser algo que vai me... Tu entendeu? Palavras de afirmação para mim é o último. Então, eu tenho o costume de dizer que as pessoas são bonitas, eu tenho o costume de dizer obrigado. Não é porque é de mim mesmo, mas se um dia eu não falar para você, você já vai saber. Não, é porque... Então, as pessoas são assim. Como é que você vai saber da ordem, da linguagem de amor dos outros? Entendeu? Então, quando a gente descobre, a gente começa a entender o próximo. A gente começa a entender, porque é fulano, é porque é o jeito dele mesmo. Tá entendendo? Então, bora lá voltar para essa área. 9 e 10. E agora, o que é que eu faço? Termina? 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 Pronto. Então, eu tinha muita coisa para falar, gente. Eu preciso terminar porque já são 9 e 10. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês? O Pai está de portas abertas para que você entre na casa. Eu quero que vocês não se movam, só o pessoal do louvor, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer, porque a palavra foi reduzida. Eu preciso que vocês saiam hoje entendendo isso. O Pai está de braços abertos para que você volte para casa. O Pai está esperando você também em casa, no quarto secreto. Ele quer ter intimidade e comunhão com você. Você precisa abrir mão daquilo que te impede que você alcance essa presença. Você tem que perdoar o próximo. Hoje você tem que começar a entender por que sua mãe não fez isso, por que seu pai não fez aquilo. Hoje você tem que entender por que às vezes as pessoas são diferentes de você. Porque existem linguagens de amor, assim como também tem temperamentos diferentes. E neles tem suas características. E que você e eu não precisa ficar revoltado com aquela outra pessoa, porque a outra pessoa não está correspondendo com aquilo que você queria ser correspondido. Vamos estudar sobre isso. O Senhor quer que vocês se perdoem. Eu acho que foi por isso mesmo que eu entrei nesse assunto. O Senhor precisa que vocês se arrependam, perdoem o próximo. Eu sempre falo isso aqui no púlpito, quando eu estou também ministrando louvor. Se você não perdoar, Deus não vai ouvir suas orações. Deus não escuta, porque a oração não sobe, ela é paralisada lá, nos ares. Vocês estão entendendo? Porque existem as potestades do ar. Marido, você que está brigado com sua esposa, Deus não vai ouvir tua oração. Esposa, você que briga com o marido, mesma coisa. Cristãos que já aceitaram a Jesus, que tratam os seus irmãos com a dignidade lá, nem existe dignidade. O Senhor não vai ouvir tua oração. Tudo isso é teologia, gente. Isso é verdade. Se você não perdoar, sabe o que a palavra de Deus diz? Que você não vai nem entrar no reino dos céus. Vocês estão compreendendo como é algo muito sério? E nós precisamos restaurar nossa comunhão com o Pai. Nós precisamos restaurar nossa comunhão com o próximo. Então, todo mundo entendeu o que eu falei hoje? Por favor, levante as mãos. Não me diga isso, que não entendeu. Então, gente, peguem isso aí. Eu tinha muita coisa para falar, mas como temos casamento amanhã, está muito tarde. Mas peguem isso. Comecem a pesquisar sobre isso. Sobre os temperamentos e principalmente